Olá, hoje eu vou falar a respeito de se é normal o problema de memória, né? A resposta é não, não é normal o problema de memória, né? O normal é você estar com a memória boa, né? É claro que isso tem várias maneiras da gente interpretar, né? Muitas vezes no dia a dia a gente é colocado em situações em que a gente exige muito da memória, por exemplo, frente a uma prova, por exemplo, ou frente a situações de trabalho em que você é bastante exigido, ou outras situações, né? O que acontece com a memória, ela tem um mecanismo em que ela vai absorvendo as informações durante o dia, né? Desde as informações corriqueiras, como um carro, uma placa de carro que passa por você, até você realmente tentando estudar e memorizar alguma coisa. E isso durante a noite, quando você dorme, isso é depurado. E o seu inconsciente, ele vai avaliar o que é importante e que deve ser guardado numa memória de longo prazo e o que é informação irrelevante. E aí ele vai abrir mais espaço dentro desse sistema que é o cérebro para poder guardar mais informações importantes, né? Então, quem vai decidir as informações que a gente vai guardar ou não, em primeiro lugar é o nosso inconsciente, né? E não é exatamente em segundo lugar, mas ele usa um mecanismo que é um mecanismo emocional para isso, né? Isso significa que o que a gente dá importância do ponto de vista inconsciente é gravado e o que tem uma grande carga de sensação também é gravado. Essas duas coisas são consideradas importantes, né? Um exemplo que eu gosto de dar é, por exemplo, você imagina uma pessoa na adolescência, por exemplo, que às vezes parece que tem a memória muito ruim porque não consegue decorar a matéria da escola, mas sabe todas as letras das músicas da banda preferida daquela pessoa, né? Ou seja, o inconsciente dela dá muito valor para aquilo e não dá valor para história, para geografia, né? Outra coisa são esses fatores emocionais que fazem com que a gente realmente, o dia do casamento, o dia do nascimento de um filho, ou até emoções ruins, o dia que você sofreu alguma situação desagradável, né? Isso aí fica gravado na nossa memória, né? Existem até algumas técnicas que às vezes a gente vê alguns professores de cursinho usando, vai memorizar uma matéria, coloca um pouco de humor, coloca uma música, coloca uma brincadeira, porque vai mexer com essa questão emocional também, vai ajudar a gente a memorizar, né? É claro que dentro do universo da gente falar, eu estou com um problema de memória, minha memória não era assim, né? Uma das coisas pode ser isso, você está exigindo demais da sua memória e você tem como ir treinando ela para ela realmente ir ganhando capacidades cada vez maiores, né? Ou a gente está falando de uma sobrecarga muito grande, né? Aí são os chamados burnouts, a síndrome de estafa, quando você realmente está sob pressão muito grande, uma grande carga de trabalho, responsabilidade familiar, e aí aquilo começa realmente a sobrecarregar o seu sistema, e aí a troca, a movimentação de informação começa a ficar com trânsito lá dentro mesmo, e você começa a perder informações básicas, né? Começa a esquecer compromissos, começa a esquecer objetos, mas a gente sabe disso porque normalmente quando tem essa síndrome de burnout, as coisas super importantes, como o desempenho, por exemplo, profissional, a pessoa mantém ele de maneira equilibrada, né? Mas começa a cansar nas outras áreas que antes não cansava, né? É importante também nesses casos avaliar as alterações metabólicas, né? O nosso organismo, ele precisa de um funcionamento normal para poder manter uma memória normal. E isso vai incluir alterações alimentares, nutricionais, vitaminas, por exemplo, são coisas que influenciam muito na armazenagem e também na aquisição dessas memórias, né? Alterações hormonais como distúrbios de tireoide, né?
Às vezes a própria gestação leva a pessoa a ficar um pouco mais desatenta, né? Além dos distúrbios metabólicos, hormonais, desses que eu comentei, uma outra coisa que é muito comum levar a distúrbio de memória, às vezes distúrbios graves, são as doenças emocionais, né? Então, por exemplo, uma depressão, como eu comentei, o nosso cérebro ele vai usar uma questão do que é importante para você memorizar, né? E para a pessoa que está com depressão, que nada tem importância, que a vida vai começando a perder a importância mesmo, né? Em que você não consegue ver sentido nas coisas, você começa a ficar mais desatento. Você começa a ficar com a mente mais avoada, as coisas começam a perder importância no seu inconsciente, muitas vezes não no seu consciente, muitas vezes no seu consciente você está batalhando para se manter, para achar saídas, né? Mas isso muitas vezes vai se manifestar como uma alteração de memória. Isso é tão presente que a gente chama alguns quadros de depressão de pseudodemência, que é uma demência falsa, né? E, por último, né, é importante a gente lembrar também que existem as demências, que são doenças degenerativas dos neurônios, em que você vai perdendo capacidade do cérebro e, por conseguinte, você vai perdendo aí a capacidade de memorização, tá? Que eu vou comentar aí nos vídeos subsequentes, tá bom? Então é isso que eu queria dizer hoje. Se você gostou, dá o seu like. Se você quiser, se inscreve no canal. Você tendo alguma pergunta, manda para mim, eu vou tentar responder o máximo que eu puder. E até mais.